Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruvasya Kipasindhu Bhavacha Patitanang Pavane Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Laṁ Haithagirim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasya Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Narun Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varuna Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Bhitatiham Punotapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charuna Ravindam Yat Pada Pallavan Khachandamani Chataya Vispurajita Gamapikavadu Swadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadam Dharasivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurair Bandito Dibbarupam Bhuktin Jamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Tarangaramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tabam Bhagam Narayano Priyamanango Madapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusya Vadane Lakshmi Jasya Bhakshasi Yasyasti Hidaya Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Vijita Rishi Vayu Viradantamuno Sturagam
Jaya jatanti yantumati lolo mupaya kida Vyasana satamrito samavahaya guros charana Baniyayi vaja santa kita karna daraja lodhu Vijito rishiko vayu viradanta munasturagam Jaya jatanti yantumati lolo mupaya kida Vyasana satamrito samavahaya guros charanam Banija ivaja santa krita karna dhara jaladho. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse: o Akanda Guru Tattva Balarama Balaji Maharaj vem ao mundo material na forma do Guru, do Vaishnava puro, para liberar a alma condicionada. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que Akanda Guru Tattva, o próprio Balarama Balaji Maharaj, vem a este mundo na forma dos diferentes Vaishnavas puros para nos libertar. E por isso eles viajam de um lado para o outro. Dessa maneira, Guru Tattva e Vaishnava Tattva são equivalentes a Bhagavad Tattva. Ou seja, o Vaishnava puro é automaticamente Guru de todos. Saiba com certeza, diz este verso, diz o próprio Krishna: eu sou o Acharya, e eu me manifesto na forma do Vaishnava puro para libertar todas as almas condicionadas. Pessoas que estejam em situações dolorosas, envolvidas com a matéria e que não saibam nada além da matéria. As pessoas não sabem nada, os materialistas não têm concepção alguma sobre Deus. Se não for nada material, eles ignoram. Os próprios cientistas são forçados a dizer que se a matéria existe, existe algo contrário à matéria, existe a antimatéria, mas eles não conseguem entender isso claramente. Eles entendem que o dia está aqui e que também existe a noite, que o bem está e que o mal também existe. Eles veem que existe a matéria, então eles imaginam que exista algo antimaterial. Eles imaginam, mas eles não conseguem falar de maneira. A verdadeira antimatéria é Chinmay, é a realidade espiritual. Então as pessoas estão ocupadas com a matéria o tempo todo e não têm concepções claras a este respeito sobre como sair desta armadilha de Maya. Tudo ao nosso redor é energia ilusória e é quase impossível sair desta ilusão. Sim, é verdade. Porém, existe um modo. Existe um modo. Nós podemos sair de Maya. Fazendo Guru Vaishnava Seva, nós podemos sair da ilusão. O verso com o qual eu comecei é um sloka do Bhagavatam. Quando, em qualquer momento no qual alguém tenta controlar seus órgãos dos sentidos e tudo mais, essa pessoa pode tentar cortar sua conexão com Maya, mas ele não consegue fazer isso através do seu esforço pessoal. Como um cavalo enlouquecido, um cavalo louco, ele nunca pode ser controlado. Se você tenta montar este cavalo, ele vai pular e jogar você, e chutar você, e você pode até morrer. É possível morrer, eu já vi. A polícia a cavalo, às vezes, para controlar o público, eles andam a cavalo, e às vezes acontecem essas coisas. Então, dessa maneira, pelo teu esforço pessoal, você está destinado a falir.
Você não consegue alcançar o sucesso espiritual. O que está escrito neste verso do Bhagavatam? Que o nosso corpo, este corpo que nós temos no momento presente, pode ser comparado com um barco. Muitas vezes no Bhagavatam existe essa comparação. Existem vários versos que comparam o corpo com um barco. Suponha, tente imaginar que você está num barco, num grande oceano, que você não vê o limite do oceano. Você pode se lembrar que está nesse barco e que o barco está num oceano específico, Atlântico, qualquer um deles. Imagine isso. Uma vez um homem, eu não posso me lembrar agora do país, Malásia ou outro, eu esqueci. Ele veio do oceano depois de ter ficado 14 meses. Ele tinha sido perdido por conta do vento, sozinho. Como ele sobreviveu, eu não sei. Então, dessa maneira, você pode encontrar infinita quantidade de água a todo o redor, todo o seu redor. Para onde ir? Parece ser algo sem fim. Então, nesse caso, se houver uma grande, turbulenta tempestade e seu barco estiver prestes a capotar, dançando nas águas, como que você pode se salvar? Esta é a condição da nossa vida. Nós estamos num grande problema, mas não percebemos. Como uma criança pequena que brinca no colo da mãe. Ao redor está cheio de soldados lutando e atirando, mas o menino está brincando. Ou uma vila que esteja inundada por conta de uma barreira que tenha se quebrado. Mesmo assim, o menino pequeno, ele está brincando no colo da mãe, ele não tem ideia do que está acontecendo ao redor. Ele não sabe qual é o problema. E essa é a nossa condição. Nós estamos num problema tremendo. Tudo ao nosso redor é Maya. Ninguém poderia desafiar Maya e dizer, eu vou sair daqui. Ninguém até hoje jamais conseguiu sozinho. Então, neste caso, como nós podemos nos salvar? Este é o nosso problema principal. Como nos salvar se tudo ao nosso redor é ilusão e problema? Nos Upanishads está escrito. Está escrito isso para todos nós, almas condicionadas. Grandes rishis e munis, grandes devotos exaltados, eles todos estão dizendo, por que você está dormindo? Por que você está dormindo? Levante-se. Você não está vendo que existem bênçãos esperando por você? Por que você não se levanta? Recupere seu nível de consciência, tente aumentá-lo e receba as bênçãos do Guru dos Vaishnavas, de todos os grandes rishis e munis que existiam antigamente, que estavam distribuindo amrita, tesouros para todos. Por que você está escolhendo beber veneno para se matar? Por quê? É por isso que os Upanishads dizem que a nossa vida material, nosso estilo de vida material é idêntico àquele de um rapaz ignorante que tente lidar com um barbeador, uma navalha afiada, uma navalha muito afiada. Nós queremos caminhar por cima desse fio de navalha. É possível caminhar no fio de uma navalha? Não, mas a gente está querendo fazer isso, a gente está tentando fazer isso. Nós, materialistas, dizem os Upanishads, querem desfrutar a própria vida
Isso é até natural. But point is there, Mas o problema they qual are é? just trying to walk over Eles querem caminhar sobre o fio de uma navalha. Eles vão se cortar, mas eles não conseguem entender. Essa vida material é tão perigosa. Aqueles que são Divya Suri, que são Paramahamsas, Gurus e Vaishnavas puros, o que eles estão fazendo? Eles olham e dizem, eles estão todos brincando com fogo, cheios de desejos. O fogo está queimando, o fogo do desejo está queimando o coração de todos. Como apagar esse incêndio? Não existe uma maneira. O pai, a mãe, a esposa, a criança, quem pode te salvar? Ninguém pode te salvar. Eu conheço muitos casos. Na minha vida de criança isso aconteceu. Em Siliguri, no norte da Bengala, quando eu era muito tempo atrás eu estava falando Harikata, eu fui lá 3, 4 vezes. Um dia eu estava dando Harikata, eu comecei o Harikata, eu fui até lá e eu vi muita gente na audiência, na plateia, muita gente vinha lá. E todos os dias eu via essa moça com a cabeça baixa ouvindo Harikata, com o coração cheio de dor. O público todo estava observando. Então, quando o Bhagavad Gita acabou, não era possível fazer uma discussão analítica detalhada, mas alguma coisa nós comentávamos. Então, durava 4 horas, 2 de manhã e 2 de tarde, o Harikata. Então, no meio tempo, quando esse Harikata acabou, no último dia, eu estava para voltar no dia seguinte. O pai dessa moça veio até mim e disse, Maharaj, você deu grandíssima misericórdia por nós, porque minha filha queria se cometer suicídio, porque ela queria se casar com um homem, mas ele morreu num acidente. E depois de ouvir o Harikata, ela retomou sua vida. Ela pôde entender o significado da vida. Então, dessa maneira, muitos casos ocorreram na minha vida. Diz Shandas Babaji Maharaj. Então, as pessoas, por conta da sua própria ignorância, podem pular dentro do fogo, mas o pai e a mãe, eles vão colocar a mão no fogo. A mãe está cortando o sabji, fazendo outro seva, o menino está ali, e vamos supor que o menino pegue a faca e se cortar, e saia sangue, porque ele é um bebê, ele não sabe. Dessa maneira, nós somos ignorantes, mas o Guru e o Vaishnava não conseguem suportar nossa ignorância. De toda maneira, eles vão tentar dar todo o seu sangue, toda a sua energia para que nós alcancemos essa consciência, de alguma maneira. Mas mesmo assim a gente não quer prestar atenção neles. Que tipo de esforço honesto eles estão fazendo? Nós pensamos dele, porém, de todas as maneiras, porque eles falam dessa maneira. Eles não estão falando só coisas doces. Quem vai ouvir esse Harikata? Ele fala coisas pesadas. Mayadevi não pode deixar você ouvir o verdadeiro Harikata, não é? Então, de quem é a culpa? Mayadevi não vai deixar. Você vai continuar caindo dentro desse labirinto material. Então, dessa maneira, se você descobrir a si mesmo, descobrir que existe uma chuva torrencial, que o barco esteja balançando, e o que você pode fazer? No Bhagavatam existem muitos versos que falam sobre isso. O Guru é o comandante do barco. O Vaishnava puro pode ser comparado com o comandante que guia o barco. Todos os tripulantes desta embarcação,
Ele está checando em qual direção o barco está indo. with compass, everything according Com to the way. o astrolábio, ele vai This way, guiando o barco na direção certa. because Bhagavan E nós não temos outra ajuda, porque o Senhor Supremo não descerá diretamente para nos ajudar. Gauranga Mahaprabhu veio, sim, num caso especial, mas geralmente o Senhor não vem usually pessoalmente. Bhagavan sending his representative, Geralmente o Senhor manda seus they will manage the representantes situation somehow. Very rare case. que vão organizar a situação, vão guiar a situação de alguma maneira, mas é muito raro que o Senhor venha pessoalmente. Dessa maneira, se você conseguir controlar seus órgãos dos sentidos, num tempo determinado, às vezes eles provam que eles alcançaram sucesso. Mas às vezes é por um período temporário. Porque esse yogi também de novo cai e é capturado por Maya. Está cheio de exemplos disso, de yogis que alcançam algum nível e depois caem. O yoga deles se quebra, porque Maya vence. Nem o Senhor Shiva poderia desafiar Maya. Guru Karmadaram. O Vaishnava Puro deve controlar você, mas você tem que vender a sua cabeça aos pés de lótus desse Vaishnava Puro. Se você não vender sua cabeça aos pés de lótus do Guru, do Vaishnava Puro, você vai cair. Você precisa de um Sadguru poderoso que tenha uma conexão direta com o Senhor Supremo, que seja ligado com Vaikuntha Jagat diretamente. Ele tem que ter uma conexão direta. E aí sim eles podem pegar as badadivas, as almas condicionadas. Como se, por exemplo, um homem e uma mulher fosse morrer na água, de alguém que não sabe nadar e vai se afogar. Se um homem que souber nadar e for até ali, ele pode ir e pegar o cabelo daquela pessoa. Porque se ele pegar o corpo, a pessoa que está se afogando pode abraçá-lo com força e os dois podem morrer. O homem vai pegar o cabelo da pessoa e puxar. Com uma mão ele vai nadar e salvar a pessoa. Esse é o único modo para salvar um afogado, alguém que esteja se afogando. Então, aquele que vai salvar este homem. Às vezes existem barcos que estão feitos, barcos salva-vidas. Se alguém vai lá, aquele barco rápido chega e pega pelo cabelo. É assim que se faz. Dessa maneira, os Gurus Vaishnavas estão sempre prontos como salva-vidas, como um bombeiro, um esquadrão para salvar as pessoas. Os Gurus Vaishnavas são as pessoas deputadas, as pessoas que recebem esse empoderamento. Como um elefante louco, a nossa mente nunca pode estar sob pleno controle. Então, essa expectativa que isso ocorra naturalmente é uma ilusão. A mente nunca vem sob o nosso controle, isso é um fato provado. A mente não chega a ser totalmente controlada, ela é como uma coisa louca. Então, existe um processo através do qual nós podemos alcançar esse sucesso. Qual é esse processo? No Shastra está escrito, se nós entregamos nossa cabeça aos pés de lótus de um Vaishnava que alcançou a perfeição, então é possível. Mas se você quer guardar para você a sua cabeça, se você quer preservá-la sob o seu autocontrole, então não é possível. O seu cérebro material, as suas ideias materiais, sua mente material, e vão levar você para um grande problema. Não tem uma solução que não seja se render ao Vaishnava Puro. Então, vender nossa cabeça aos pés de lótus do Guru Padapadma, do Guru Varga. Mas aqueles que têm sucesso, eles podem receber um poder imenso, como Haridas Thakur.
Haridas Thakur era muito elevado, muito exaltado. Ele era o Nama Acharya. Ele recebeu o título mais elevado de todos, porque os santos nomes são o processo mais elevado. Ele é o Acharya dos santos nomes. Então Haridas Thakur vai liberar aquela prostituta. E depois disso, o que acontece? Caso contrário, não tem questão. Haridas Thakur tinha que ir embora. Ele disse, eu estou esperando só 3 dias para... eu esperei 3 dias para liberar você. Eu sei que você estava fazendo um complô contra mim, eu sei qual é o caso. Mas eu estou esperando para liberar você. E essa moça foi liberada por Haridas Thakur, ela não foi só liberada. Finalmente, ela não foi considerada uma joia, ela foi considerada uma pedra filosofal. Aquelas pedras que tocam o ferro, e o ferro se converte em ouro. Não esse tipo. Haridas Thakur pessoalmente era uma pedra filosofal e ele transformou ela numa pedra filosofal. Então ele não transformou ela em ouro simplesmente, ele transformou ela numa pedra filosofal tal qual ele mesmo. Haridas Thakur foi liberar essa mulher que era tão caída, que é inimaginável. Ela se tornou uma devota tão poderosa, tão grande, tão elevada, que grandes acharyas vinham tomar o darshana dessa senhora e prestar reverências. Como é possível? Como é possível? Então isso ocorre, isso é possível. Existe possibilidade que a gente também receba isso, mas nós temos que vender, entregar nossa cabeça aos pés de lótus do Vaishnava puro, do Shuddha Vaishnava, do Vaishnava mais elevado, somente assim. Nesse respeito, eu gostaria de explicar algo. O Shabda Brahman e o Parabrahman são a mesma pessoa. Se o meu Guru Padapadma estiver realização do conhecimento eterno e do Senhor Supremo, se Prabhupada tiver permitido que ele faça Vaniseva, ele passa esse Vaniseva para mim e eu me torno afortunado. Então, nós temos que entender que o Shabda Brahma, o verdadeiro Vaishnava puro, ele realiza o que é o Shabda Brahma. Muitos memorizam, a maioria memoriza o Shabda Brahman. Não estamos falando disso, de repetir o que memorizamos. A alma realizada, ela conhece todo o Shastra de maneira realizada, não decorada. Ele tem uma capacidade de inculcar, de transferir todo o seu comportamento perfeito para cada alma caída, a condição de que essa alma esteja desejando isso, que ela seja inclinada para isso. Parabrahma significa o superespírito, o Senhor Supremo em pessoa. Ele tem a sua realização, aquele que alcançou a perfeição, o devoto mais elevado, ele tem uma realização direta, plena, sobre o Shabda Brahman, sobre o Parabrahman, sobre as qualidades e a personalidade do Senhor Supremo, e também assim ele é Seva Ananda, ele recebe êxtase através do Seva, portanto ele compreende o Seva de maneira perfeita. Por que um devoto pode fazer Seva ininterruptamente? Por que eles não se sentem cansados? Porque eles recebem um imenso desfrute transcendental. Então, se você vai desfrutar no Seva, não existe questão de cansaço. Se você se sente cansado, algum hormônio pode vir
e lhe fazer dormir. This way tiredness develops inside her. One kind of negative Então alguém toxin. se sente cansado, é como uma toxina que faz com que o nosso corpo se sinta fadigado, uma But letargia. a sportsman Mas um homem, um esportista, ele dá energia 8 horas, 10 horas e não se sentem cansados. Para eles é um desfrute esse cansaço todo, esse esforço todo. Então, o Vaishnava puro tem ideia e realização plena de quem é Krishna e do que é o Shabda Brahman. Então, ele sabe o que está no Shastra, ele sabe concluir e dar todas as respostas. Ele tem Sevananda, ele tem um êxtase que deriva do Seva que ele fez perfeito aos Vaishnavas puros. Aqueles que não têm Sevananda, só falam blá blá blá, só falam filosofia, eles não podem nos levar a esse nível. Então, o Vaishnava puro, ele tem realização plena do Seva, do conhecimento do Senhor Deus. Então, Lokanath Goswami, por exemplo, não dava Harikatha diretamente, mas ele tinha uma realização extrema em relação ao Seva. Krishna se manifesta para ele como Radharani pessoalmente lhe dá serviço. Ele era totalmente niskinchana. E ele fica sob uma árvore. E Radha não era Radha Govinda. Eu me esqueci, mas eu já fui lá várias vezes, de Shambhava. Então, ele tinha uma corda, uma bolsa de tecido, perdão. Ele pegava essa bolsa e fazia... A deidade dele ficava dentro dessa bolsa e ele tirava ela da bolsa para adorá-la. Lokanath Das Goswami mandou seu discípulo, Narottam Das Thakur, aprender de Jiva Goswami Pada. E eles não tinham inveja uns dos outros naquela época. Os Vaishnavas puros não têm inveja. Então ele deixava o seu discípulo ir até Jiva Goswami Pada. Então, dessa maneira, Shamananda Prabhu também foi mandado também por seu guru. Então, esse é o comportamento do Vaishnava puro. Hoje em dia, os que não são devotos puros dizem: por que você vai ouvir lá? Por que você quer ouvir Harikatha lá? E você teria que perguntar: quem é você, Hitler? Por que você diz para mim: não vá lá, não vá aqui, não ouça lá? Você está treinando para se tornar um ditador? Você me proíbe de ir, mas se eu perguntar por que, você não dá a resposta. Você não dá uma resposta apropriada. Porque a única razão é a sua inveja. Qual é o problema de ouvir de um devoto puro? Então, muitas pessoas podem ouvir Harikatha e preencher a nossa sociedade. Isso é muito bom. E se nós abandonarmos o mundo, o corpo no futuro, neste mundo, alguém que tivesse realização plena poderia se manter na nossa sociedade. Qual é o problema de alguém da nossa instituição e ouvir um Vaishnava puro? Se ele se ilumina, ele vai manter essa lâmpada acesa. Mas hoje em dia todo mundo quer apagar todas as lâmpadas. No seu país, você tem que ajudar essa lâmpada a ficar acesa, sem especulações mentais. Se você vai fazer algo superficial, você será punido por isso. Você tem que manter aquilo que o Parampara disse de maneira exata. Tente proteger o Parampara. Esqueça o interesse da sua instituição. Tente esquecer o interesse da sua sociedade. Eu peço isso nos pés de lótus de todos vocês. Saia deste condicionamento. Isso é um condicionamento também, é uma ignorância. Saia disso. Nós não temos que proteger nossa sociedade. Nós temos que fazer a proteção do Siddhanta para que as próximas gerações recebam este fogo aceso. Então você tem que alimentar as pessoas com o verdadeiro Harikatha. Essa é a única condição. Mas eu não sei porquê. As pessoas querem se tornar bandidos. Como a gente diz hoje, boss, chefes, ditadores, tiranos.
mafia, mafia, Eles querem educational mafia there. agir como mafiosos. Hoje em dia tem máfia na educação, máfia no esporte, em todos os lugares. Mafia there. Political mafia there. Máfia política. In our bhajan line mafia. E na nossa vida espiritual também tem máfia. Todo mundo quer dinheiro e posição e se sentar diante de milhões de pessoas. Quem que vai desafiar tal pessoa? Ele pode te matar. O que é isso? É máfia. Está claramente, você não enxerga? Observe as atividades dele, eles são obviamente chefes mafiosos, mas os tolos não querem ver. Eles correm na direção dos falsos Vaishnavas e morrem lá. Nós estávamos discutindo muitas coisas, mas uma coisa eu gostaria de analisar novamente. Se eu quiser servir um Vaishnava puro, é proibido para mim? Você poderia perguntar para um Vaishnava. Se eu quiser servir o Vaishnava puro, isso é proibido para mim? Sim, é proibido? Não. Quem disse que é proibido? Quem disse? Eu mandava todo mundo para Bhakti Bala Tirtha Goswami Maharaj, para Shagara Maharaj. Todos os devotos que vinham até mim, eles pediam iniciação e diziam, não. Eu não quero dar iniciação para ninguém. Você vá até Tirtha Maharaj, até Shagara Maharaj. Eles são grandes Vaishnavas. Bhaktivedanta Vamana Maharaj, ele era um grande Vaishnava. Vá lá. A pessoa falava para mim, eu quero ser iniciado por você. Eu falava, não. Vá até Shanta Maharaj. As pessoas queriam tomar sannyasi, vesha de mim, o hábito de sannyasi. Eu dizia, olha, eu posso fazer um yagya para você. Isso eu posso fazer. Mas eu não sou qualificado para lhe dar sannyasi. Eu respondia, diz Shambhava. Eu nunca tive inveja de nenhum dos grandes santos. Por que eu deveria? Aponta um devoto puro, eu vou dizer, vá lá, vá servi-lo. É maravilhoso servir o devoto puro. A inveja não deveria se manifestar. Eu não sei por que está acontecendo assim. É porque uma política muito barata está tomando conta do ambiente devocional. E eu me sinto muito triste ao ver isso. Muito bem, ontem nós estávamos falando sobre este Siddhanta. De quem? Jiva Goswami Pada. Jiva Goswami escreveu que, tomando a permissão do nosso Guru Pada Padma, no Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami Pada escreve que se o Guru está fisicamente vivo, você pode permitir, presente, você pode pedir para ir. Como Bhakti Bala Tirtha Goswami Maharaj, ele era um grandioso devoto. Agora um devoto perguntou, Shambhava está vindo. Eles não falavam Shambhava, eles falavam Baba. O Baba está vindo no templo de Delhi para publicar alguma coisa. Podemos ouvir ele, fazer perguntas, porque você às vezes está ocupado? Tirtha Maharaj falava, qual Baba? Shambhava. Claro, vai. Esses devotos existem. Eles podem testemunhar. Ele nunca disse, não vá para Shambhava. Nunca disse. Bhakti Bala Tirtha Goswami Maharaj me mandava no aeroporto para receber os seus devotos novos. Eu os aceitava como meus filhos, com todo amor. Eu fazia eles se sentar no carro e o motorista vinha dirigindo e eu dando Harikata. Para muitos deles, para que eles tomassem a briga em Bhakti Bala Tirtha Goswami Maharaj. E eles esquecem disso. Mas Bhakti Bala Tirtha Goswami Maharaj nunca se esquece. Ele me deu essa instrução. Eu não fui lá fazer política para pegar Harikata, para pegar dinheiro deles e dizer, olha, venham tomar abrigo de mim. Eu nunca fiz isso. Eu dava o que eles me davam, eu dava a oferenda que eles me davam, eu dava para Maharaj como uma flor. E ele sabia que eles me mandassem, que eles mandassem a mim, que eu ia fazer alguma manipulação. Os Vaishnavas puros têm olhos. Bhakti Bala Tirtha Goswami Maharaj podia ver meu coração, que estava dentro de mim. Eu não poderia trapaceá-lo.
Então, muitas vezes ele me testou. Ele disse, olha, Maharaj, fique no nosso templo. O seu Guru Padapadma era um editor, você poderia ficar aqui? Eu disse, Maharaj, eu fico muito feliz de fazer seva com você. Mas você sabe, eles não vão deixar eu fazer o seva aqui no templo. Eles vão ficar me pressionando, faça assim, e eu não vou poder fazer. Suponha que eu lhe dê um seva, um Vaishnava seva, um bom seva. E ao mesmo tempo, eu ponho uma pressão em você. Então, eu não vou deixar você fazer seu seva. Isso seria um grande problema. Em Krishnanagar, o Harikatha aconteceu. Eu fui encontrar com este Maharaj. Eu disse, Maharaj, você é meu Guru Padapadma? Ele respondeu, não, eu não sou seu Guru, disse Bhakti Bala Bhartita Goswami Maharaj. Você é meu irmão espiritual, porque eu tomei abrigo em Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Ele perguntou, você gostaria de ir comigo nos Estados Unidos para pregar? Eu disse, não, Maharaj, eu sou uma alma caída. Eu estou no Vyasa Asana. Ele perguntou, você pode ir comigo para a América? Maharaj, eu sou uma alma caída, lá só tem Maya, eu não quero ir, por favor, me perdoe. Eu não sobreviveria, eu respondi. A mesma coisa que Bhakti Bala Bhartita Goswami Maharaj falou para mim, você deve ir pregar no estrangeiro. Ele disse, Maharaj, eu não posso ir, porque lá está cheio de ilusão. Como eu poderia salvar a mim mesmo? Essa é a humildade. Dessa maneira, Jiva Goswami Pada diz que sim, ao tomar a permissão do Guru Padapadma, você pode servir os Vaishnavas puros, que estejam em linha com o seu Guru Padapadma. Cuidado, aqueles que odeiam o seu Guru Padapadma são um problema. Então assim nós podemos aceitar e servir. Mas isso acontece às vezes, que, por exemplo, diferentes sadhus, Siddha Mahatmas de diferentes sampradayas, um Ramanuja sadhu, por exemplo, de acordo com a concepção deles, eles sejam siddhas, vamos entender. Então, eu já tive fotos deste Baba, por exemplo. Eu encontrei com Siddha Baba de uma outra sampradaya. Eu fui para aprender algo novo. Sob a instrução dos Vaishnavas, porém, eu fui, para que eu pudesse aplicar algo na nossa vida. Eles têm coisas boas, as outras sampradayas. Então, esse Siddha Bhagavad Das Baba, ele era de Ayodhya. Então, eu fui para essa cidade em Ayodhya, para essa localidade, e eu vi o seu humor, as suas atitudes. Um homem veio, deu uma caixa com 2 lacas, 200.000 rúpias. Ele disse, Baba Dandavat, aceite, por favor. E o Baba disse, o que é isso? O que tem aí? Ele falou, 2. Você vai dar isso aqui para o encarregado. Ele nem tocou o dinheiro. Eles podem gastar isso em seva. Então, dessa maneira, eu jamais quis aprender, óbvio, quando eu ia lá, algo que fosse contra os nossos Vaishnavas, o nosso Guru Parampara. Eu não jamais aceitaria um Siddhanta imperfeito. Eles falavam um Siddhanta que era de acordo com o bhajana deles, mas aquele Siddhanta deles, se não tinha nada a ver com o nosso bhajana, não usaria, mas aquilo que era favorável, sim. Então, Srila Jiva Goswami Pada escreveu, se meu Guru Seva original não for atrapalhar, não for prejudicar, se o meu Guru Seva, se o meu serviço para o Vaishnava puro não for ser perturbado por um novo Seva, por Seva de um outro Vaishnava puro, eu posso fazer os dois. Mas, por exemplo, eu não posso comprometer o serviço que eu fazia, por exemplo, a Bhakti Bala Bhartita Goswami Maharaj. Então, a gente deve proteger o Seva ao devoto puro.
Se eu pudesse servir Vamana Goswami Maharaj, Tirtha Goswami Maharaj, todos eles eu servi. Muitos devotos, Giri Maharaj, Bhakti Ballabha Maharaj. Desculpe, eu não ouvi o título. Então, meu Guru Maharaj nunca disse não vá, nunca. Se era devoto puro, eu tinha que servir. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj Param Gurudeva costumava empregar os seus discípulos no serviço de vários membros do Guru Varga, do nosso Guru Varga. Bharati Maharaj e Tirtha Maharaj, os dois discípulos principais de Param Gurudeva, recebiam ordem: sirva estes devotos puros. Mas um Vaishnava ficou contra Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Então, Shambhava está falando de um Vaishnava que ficou contra Param Gurudeva. E quando ele ficou velhinho, ele veio procurar um abrigo. E Param Gurudeva disse: claro, vai ficar aqui. Aí os sevakas responderam: mas a gente não pode servir ele. Ele era contra você. Ele ficou contra você durante muito tempo. Mas Param Gurudeva respondeu: é minha ordem, você deve servi-lo. Você deve servir este Vaishnava. Agora ele está velhinho. O que ele fez? Ele fez seva para Prabhupada. Então aqueles que fizeram seva para Prabhupada Bhaktisiddhanta, os pés de lótus, a poeira dos pés de lótus deles, eu passo na minha cabeça. Então quem quer que pertença ao Guru Varga, eu não posso falar dessa maneira. Isso é uma maneira prejudicial, é uma concepção equivocada. Se eu deixo essa concepção se manifestar, eu posso me desviar do caminho do Bhagavad Dharma. Eu não posso ficar no Bhagavad Dharma. O que direi de ser acharya ou pregador mundial? Eu já não estaria considerado no caminho do Bhagavad Dharma, estaria já sido jogado longe se eu agisse dessa maneira. O que dizer de ser um pregador internacional? Agora, a falsa filosofia está se espalhando pelo mundo, para que as pessoas possam gostar mais e desfrutar mais enquanto acham que estão fazendo Bhakti. Vocês não estão interessados na verdade absoluta. Eu sei. Você veio para receber alguma outra coisa. Eu tenho certeza. Você veio na linha de bhajana para receber algo além disso, algo mais. Não a verdade absoluta. Isso você não quer. Eu posso tocar o Bhagavata me dizer: você veio para receber Labha Puja Pratista, dinheiro, posição, não para receber o Senhor Supremo. Os sintomas podem falar, como o médico que põe a mão no seu pulso e diz o que você tem. Eu também posso dizer. Você quer Labha Puja Pratista? Na busca da verdade absoluta, se eu saio da minha casa e deixo tudo em busca da verdade absoluta, por que eu vou para o lugar errado? Por quê? Porque eu me deixo manipular. As gopis dizem: nós estamos procurando Krishna na floresta. Nós estamos procurando na floresta onde ele está. Mesmo a verdade material. Eu posso até provar isso, eu não quero insultá-los. Deixe que eles fiquem onde eles estão. Mas eles dizem mentiras absolutas, totais. Eu não estou falando da verdade absoluta. Eles mentem até do ponto de vista material. Nós estamos falando agora da verdade ou da mentira aqui na nossa vida material. Eles não pronunciam nem a verdade sobre as coisas que acontecem aqui. Nem a verdade material eles admitem. Eles falam coisas falsas em troca de dinheiro e posição. Eu tenho documentos sobre isso, mas eu não vou mostrá-los porque não é minha intenção insultar essas pessoas. Mas eles se sentem insultados pelo meu Harikatha, eu sinto muito. Eu peço perdão, mas eu sou forçado a dizer o que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. Eu sou forçado a repetir o que o meu Guru Varga disse. Vocês também são meus Shiksha Gurus, porque vocês estão pulando no fogo, estão me mostrando que vocês estão queimando vivos. Então, assim, eu me protejo de fazer esse erro. Você não é meu inimigo. Você pode pensar que eu sou seu inimigo, mas eu não penso que você é meu inimigo. Nunca eu quis te insultar. É um arranjo do Senhor Supremo. Eu não vou expor tais pessoas.
Então, de qualquer maneira, Jiva Goswami Pada escreve: se você vai servir outros Vaishnavas tomando a permissão de um outro Vaishnava puro, você pode. Você vai ser suportado por ele. Porque Guru Tattva é não diferente de Vaishnava Tattva. Eu posso demonstrar isso para você. Meu próprio Guru Maharaj, meu Guru Padapada, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj disse, ele disse que se eu amo Prabhupada, eu tenho que amar todos os seus discípulos, todos aqueles que o serviram de maneira perfeita. Esse era o Darshana de Param Gurudeva Madhava Goswami Maharaj. Você deve servi-lo. Ele foi contra você, não importa. A minha instrução é que você o sirva porque ele serviu Prabhupada Bhaktisiddhanta. E aí o discípulo foi forçado a servir. Mesmo com alguém que tinha sido contra ele mesmo. Existem muitos exemplos disso. Um Babaji Maharaj. Guru Das Baba. Não, peraí, era um outro nome. Eu me esqueci. Muitos babas existem que tomaram a vecha de Babaji de Prabhupada. Um deles veio ao templo pelo desejo de Madhava Goswami Maharaj e ficou no templo aqui em Mayapura. Mas ele estava contra Madhava Goswami Maharaj antes. Então o Sevaka estava um pouco negativo, ele servia, mas pela ordem de Param Gurudeva, mas ele estava um pouco contrariado. Então o que aconteceu um dia? Então por conta de alguma razão, este Sevaka fala alguma coisa pesada para esse Babaji. Você fez isso, você fez aquilo. E depois disso o que aconteceu? Ele fechou a porta, esse Babaji, e ficou sem água e sem prachada. Ele fechou todas as portas e janelas. Esse Babaji, e ficou dentro do quarto, chorando, fazendo jejum. Ele já tinha passado um dia. E por acaso o Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj chegou no templo. Param Gurudeva chegou ali. Todo mundo prestou reverências para ele. E depois ele perguntou, cadê o Babaji? Ele está dentro do templo, dentro do quarto. Há 2 dias que ele não sai do quarto. Por quê? Como assim? Ele não tem tomado água nem prachada? Hã? Como assim? Mas aquele Sevaka falou um monte de coisas para ele. Param Gurudeva jogou a mala no chão e correu na porta dele. Babaji Maharaj, abra. Por favor, abra a porta. Os meus filhos são teus filhos. Se ele é ignorante, se ele fez algo errado, por favor, perdoe, eu peço. E o Baba abriu a porta e abraçou Param Gurudeva. Choraram. Esse era o coração de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj Param Gurudeva, um devoto puro age assim. Então você já viu o Bhajana Kutir de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj no templo? Aqui em Mayapura, o quarto dele, você viu o Bhajana Kutir dele? De Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj? Srila Swami Maharaj da ISKCON ficou lá. Ele falou, ele pode ficar no meu quarto para checar a construção aqui do templo naquela época. Você não sabe. A história antiga você não sabe. Ele falou, ele é meu irmão espiritual, ele pode ficar no meu quarto. No seu quarto? Sim, ele pode ficar no meu quarto. Ele é meu irmão espiritual. Você vai dar a mesma honra para ele do que ele deu para mim, do que vocês dão para mim. E agora todo mundo ensina o contrário. Como que eu posso suportar? Vocês acham que eu que sou o inimigo? Então que Krishna me julgue mal por isso. Mas Bhagavan e os Gurus e os Vaishnavas sabem que o meu coração está dizendo a verdade. Eu não estou contra ninguém, eu tenho que estabelecer a verdade absoluta. E se eu tiver que falar coisas pesadas, eu sou forçado a falar. Eu não posso fazer a verdade absoluta se perder, deixar que ela se perca. Eu tenho que proteger a verdade absoluta com a minha última gota de sangue. Este é o Siddhanta Vichar. Então, dessa maneira, se você for servir um Vaishnava, tomando a permissão de um outro Vaishnava puro, isso não vai estragar seu bhajan, isso vai levantar você, isso vai aumentar sua consciência. Suponha que eu fosse encontrar com um sadhu que não fosse da Gaudiya, como um Siddha Mahatma,
que eu contei para vocês, ele me dava roupas e pranami, ele era um Siddha Mahatma. Ele falava, Baba, aceite isso. Eu falava, não, não, não. Ele falava, aceite, aceite para mim. Eu fazia o Brajamanda Parikrama e ficava num templo bem pequeno de Shambhava, de um Nimbarka sadhu, sadhu da Nimbarka Sampradaya. Então, Uddhava ele viajou comigo. Então, quando eu fui lá, ele olhou para mim e perguntou. Ele limpava o próprio quarto. Baba, fique aqui, ó. Pode ficar aqui. Eu falava, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa de fora, você não me conhece, você não sabe nem quem eu sou, posso ser um bandido, um ladrão? Ele falava, não, não, abriu o quarto dele, limpou e falou para eu ficar lá. Eu falei, Maharaj, eu não posso aceitar, porque você é um acharya. Eu posso ficar na varanda, eu durmo na varanda. Não, 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 você vai ficar aqui. Então, depois disso, ele me deu pranami. Eu disse, Maharaj, eu vim aqui, eu que tenho que dar pranami para você. Ele falou, não, não, essa é a regra. Os Vaishnavas devem receber algo, não? Sim. Então, mesmo em outras sampradayas eu vi muitos sadhus muito bons. Mas eu não aprendi nada com eles sobre o Gaudiya Bhajana. O que eu aprendi foram outras coisas. É melhor você se associar com um sadhu da sua própria sampradaya, que é muito mais elevado do que você. Essa é o que é prático. Aí você pode aprender algo. Se você se associa com alguém, com algum sadhu puro de uma outra sampradaya, também está bom, mas você não vai aprender tanto quanto você aprenderia sobre o seu próprio bhajana. O que você precisa aprender sobre o seu bhajana? Você não vai aprender com alguém de outra linha. É por isso que Jiva Goswami Pada escreveu. Então, alguém da sua própria sampradaya, que tem uma bhava similar, idêntica, é possível ter a emoção idêntica a você, mas uma bhava similar, uma concepção similar. Se alguém é mais elevado que você deve servi-lo para ele te passar o Siddhanta Vichar. E enquanto você serve os Vaishnavas e o Guru Pada Padma, você vai aprendendo o Siddhanta. Porque essa é a condição de Bhagavan Shri Krishna. Ele diz isso no Gita. Qual é a condição que Krishna diz no Gita? Se você quer se tornar um devoto exaltado, um Tattvagyani, Krishna diz: aqueles que são Tattva-gyanis, devotos elevados, eles podem transferir seu conhecimento dentro do seu coração. Porém, você precisa se render 100%, não ser dúplice. Você tem que ter um temperamento de serviço. Então, o Senhor Supremo diz, tenha certeza. Se você se render completamente aos pés de lótus de um sábio mais elevado do que você pode se perguntar, como eu posso fazer bhajana, como eu posso melhorar minha vida espiritual? Você deve fazer essas perguntas com um sentimento de serviço. Se você puder avançar assim, eu posso garantir que você vai avançar espiritualmente, porque o Senhor Supremo nunca pode mentir. Eu sei que é muito difícil servir Gurus Vaishnavas, é mais fácil servir Krishna. É difícil servir os Vaishnavas. É mais difícil. Então, os Tattva-gyanis, aqueles que são grandes sadhus, eles podem transferir seu conhecimento e seu sentimento no seu coração. É muito rápido, você descobre que você também está elevado. Você vai saber todo o Siddhanta. Mas você veio tarde e mesmo assim você vai descobrir que o poder se manifesta no seu coração. Como? Porque os Vaishnavas transferem poder dentro de você. Eles têm olhos. Aquele que é honesto, aquele que quer kripa, aquele que quer misericórdia, eles transferem esse poder em você, se você for sincero.
Talvez você esteja morando nos Estados Unidos, em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Mas o Guru Vaishnava pode transferir misericórdia para você. Então vocês fiquem milhares de quilômetros longe. Tais pessoas que recebem essa misericórdia do coração do Vaishnava podem realizar tudo, porque os Vaishnavas realizam como você está em qualquer lugar que você esteja. Então é melhor tomar abrigo nos pés de lótus de um Vaishnava puro. De um sadhu desse nível, sim. Mas eu quero dizer, nós temos que procurar a associação de um devoto elevado da própria Sampradaya. Então, o seu estoque, o armazenamento de conhecimento vai aumentar. Mas você não deve insultar os sadhus de outras sampradayas. Você deve honrá-los. Mas a verdadeira sadhusanga você deve fazer com o sadhu da sua sampradaya. Sampradayic sadhu. Dessa maneira você vai mais rápido no seu próprio bhajana. Veja, ontem eu estava dizendo sobre o último verso que vai trazer a conclusão do capítulo 12º do 11º canto. Então o Senhor Supremo fala com Uddhava. Evam significa a maneira que eu quis guiar você. Ou seja, desenvolver Bhakti através do Guru Seva. Então, Krishna diz que o verdadeiro significado de Upasana é adorar. Sim, esse é o significado literal. Mas existe um segundo significado, e qual é? Em sânscrito, Upo mais Asana. Significa sentar-se, colocar sua cadeira diante do Vaishnava mais elevado. Em sânscrito é assim, se você faz um erro, toda a sentença, a frase está equivocada. Se você fizer, por exemplo, não esquecer de fazer uma micropausa entre uma sílaba e outra, o significado todo muda. Se você não faz aquela micropausa, todo o significado muda. O sânscrito é assim. Então, Upasana significa adorar, mas o outro significado interno é Upo mais Asana. Você vai colocar a sua asana diante do Vaishnava dos pés de lótus. Você nunca vai poder estar atrás dele, como nós descobrimos no Bhagavatam. Mayadevi prestava reverências atrás do Senhor Supremo. Está escrito no Bhagavatam. Mayadevi não fica diante do Senhor Supremo. Por conta da sua timidez, eu faço coisas erradas. Como eu posso ficar na sua frente? Mayadevi sempre fica atrás do Senhor Supremo. Porque ela se sente tímida. O que eu faço? Eu só ponho todos na prisão e puno todos as almas. Eu não posso ficar diante dele. Ela, está escrito nas Escrituras, ela sente timidez ao ficar diante do Senhor Supremo. Da mesma maneira, entendendo isso, você tem que saber que você tem que se sentar diante do Guru para sempre. Você não pode ir contra o Vaishnava puro. Mas você fica contra o Vaishnava dos pés de lótus. As suas atividades, a sua fala, o que você escreve, tudo pode provar que você está contra o Guru Padapadma, mas o tolo não consegue perceber isso.
Você é inteligente como um corvo, como um chacal. O que o corvo faz? O chacal, o que ele acha? Os dois acham que são muito inteligentes, mas eles são trapaceados. Eles vão comer lixo, nada mais. O tesouro eles não alcançam. Esse tipo de devoção, a maneira como eu já expliquei, nós temos que servir o Guru Pada Padma. O Guru Pada Padma me dá o conhecimento, a Prakrita Gyan. Isso pode ser comparado a uma espada ou um machado que corta o tronco da árvore. Quem é a árvore? Você é a árvore. O seu condicionamento são as raízes. Você está preso à matéria. Seus desejos pessoais são as raízes. E com a espada do conhecimento você deve cortar essas raízes, cortar os seus desejos. E agora a árvore pode ser transportada. E você pode voar em direção ao céu através do knowledge, do conhecimento e do prema de Gauranga Mahaprabhu. Com uma faca muito afiada você deve cortar a faca do conhecimento. Aqueles que são dhir, que são inteligentes de maneira certa, aqueles que controlam os próprios sentidos, aqueles que não têm um link com o Gurudeva e com os Vaishnavas, não são dhir. Dhira significa aquele que tem uma mente estabilizada. Agora ele se conecta com o Guru Vaishnava, ele é dhira. Dhira é uma palavra que eu não posso aplicar em todos os lugares e para qualquer pessoa, somente neste caso. Aquele que tem uma conexão estável com o Guru Pada Padma e pode enxergar passado, presente e futuro. Eles têm uma conexão amarrada, firme. Ele é o Dhira. Somente eles podem pensar dessa maneira. Pegar a espada do Guru Pada Padma e cortar o condicionamento. E podem liberar o seu condicionamento. E depois disso, as jivas dentro do corpo estão numa condição amarrada, elas são condicionadas. Então é preciso cortar suas raízes, seus desejos que as prendem à matéria. Então a Navilas, os desejos separados dos desejos de Krishna, precisam ser erradicados. Apramata significa... Quem pode ser apramata, chamado apramata? Duas palavras, pramata e apramata. Em Bengali e em sânscrito, nas duas línguas existem. Pramata é aquele que é louco, aquele que flutua no oceano de Maya. Pramata. E apramata é aquele que é sério. Ele é sério e alerta. Muito alerta. Qualquer micro-erro, qualquer pequeno erro pode jogar você da vida devocional. Ele está sempre alerta, consciente. Como no mundo material. Aqueles que fazem judô ou karatê, eles são muito alertas. Alguém de trás vem atacar, eles conseguem perceber, entender. Eu estou dando um exemplo material, mas é para vocês entendam o que significa ser alerta. Aqueles que não são alertas não podem avançar no caminho espiritual. Então agora você tem que entender que se você esse tipo de alerta você tem no judô ou no karatê, é isso que você precisa ter para fazer Guru Seva. Está escrito, portanto, isso num Kirtana. Bandamui Krishna Prapti Hoya existe esse Kirtana. Sim? Alerta. Você não pode deixar passar nem pequenos erros.
Um mínimo erro pode jogar você longe. Cuidado. Is saying, Viprishya jiva sayam apramatto, alert. If sevak is not alert, se o sevaka não for alerta, ele não pode fazer serviço. Vamana Goswami Maharaj, old age, Vamana Goswami Maharaj, numa idade avançada, como eu ficava com o meu Gurudeva de noite e ajudava ele a ir ao banheiro. A mesma coisa aconteceu com Vamana Maharaj. Ele precisou ele acordou e o Sevaka dormindo profundo. Os Vaishnavas, eles são muito misericordiosos. Falou, coitado, deixa que eu vou sozinho no banheiro, vai. Ele vai sozinho, bem devagarzinho. E no banheiro, flump, escorregou e quebrou a bacia, Vamana Maharaj, por causa do Seva que estava dormindo. Quando você está dentro dos quartos do Guru, se você precisar dormir, você tem que dormir fora. Isso é falta de a capacidade de ficar alerta. Vamana Maharaj quebrou a bacia. No meu caso não aconteceu, eu nunca dormi. O meu Guru era mais velhinho. Vamana Maharaj tinha 84, 85 naquela época. E o meu Guru tinha 94, 96. Até aos 100 anos, 102 anos, Shambhava cuidava dele e levava ele ao banheiro. Ele não dormia, ficava esperando o Guru que ia ao banheiro, como um cachorro. Dos cachorros nós temos que aprender a servir. O cachorro está dormindo, qualquer barulhinho ele abre os olhos. Rapidamente ele levanta. O cachorro se satisfaz com qualquer comida que você joga. Jogar um chapati para ele come, só um. O que você pode aprender de um cachorro? O amor pelo amo, pelo dono. O cachorro é a criatura mais fiel do mundo. Eu não vou contar o Gurus Vaishnavas, obviamente. Estou falando do mundo material agora. Então, o cachorro é a criatura mais fiel do mundo. Se você gosta do cachorro e dá alguma coisa para ele comer, ele gosta de você, ele nunca vai abandonar. Gurudeva Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj dava um exemplo de um... Eu não tenho mais tempo, mas vou ter que sair correndo. Eu vou explicar o resto do mantra. Atmanam atho tajyu astam vanchakalpatarvasya patitanam pavanam bhavishya.